Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Paróquia Santa Cruz e Santa Edviges. A gente vai dar continuidade à nossa formação em liturgia. Conforme a gente vem falando do calendário litúrgico, do ano litúrgico, a gente falou que nesse calendário a gente tem momentos importantes da liturgia. Nós temos o ciclo do Natal, que a gente viu, depois nós temos o tempo comum, o ciclo da Páscoa, o tempo comum novamente e volta esse ciclo no ciclo do Natal. Então hoje nós vamos falar do ciclo da Páscoa. Também tem no ciclo da Páscoa o preparatório, que no tempo do Natal foi o Advento. Aqui o preparatório da Páscoa é a Quaresma. A celebração, que é o Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, e o prolongamento, que é o tempo pascal. A Páscoa, ela é a primeira festa anual da igreja. A gente já falou aqui anteriormente que é a festa mais antiga, inclusive, do que o Natal. Então, não havia, até o final do século I, a festa anual da Páscoa. Só depois do século, no início do século II, que mudou. Ou seja, além da celebração semanal do Cristo ressuscitado, foi se desenvolvendo uma grande celebração anual da Páscoa. Esta festa ela era marcada sobretudo pela vigília, no entardecer do sábado, que representava a passagem de Cristo da morte para a ressurreição. Nos 3 primeiros séculos, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, elas eram comemoradas em conjunto com a Páscoa. A Semana Santa ela só surge a partir do século IV, onde a comunidade cristã preferiu celebrar cada acontecimento dos últimos dias da vida de Jesus Cristo separados, e cada um recebeu uma ênfase. A Quinta-feira Santa, que é a celebração da última ceia de Jesus com os discípulos, a Sexta-feira da crucificação e morte de Jesus, o Sábado Santo ou Sábado de Aleluia, que véspera da Páscoa culmina com a Vigília Pascal. Então é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. A Quaresma, se a gente pensar, como é que ela acontece? Um primeiro momento, ela inicia na quarta-feira de cinza e ela vai até o domingo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o domingo de Ramos. No segundo momento, a preparação imediata, ela vai do domingo de Ramos até a quinta-feira santa, à tarde, encerrando o tempo pascal. A Quaresma, ela é um tempo forte, é um tempo também de conversão. É um tempo de mudança de vida. É uma época em que nós devemos realizar a prática da caridade, as obras da misericórdia, o jejum, a oração, a campanha da fraternidade. São 6 domingos da Quaresma, sendo que o 6º domingo já é o domingo de Ramos. E a gente tem uma coisa importante nesse período. Como a gente já abordou anteriormente, nós temos 2 períodos na igreja em que a gente pode utilizar a cor litúrgica rosa, que é considerado um domingo alegre. Foi o 3º domingo do tempo do Advento, né, no ciclo do Natal, e na Quaresma, o 4º domingo da Quaresma também é o domingo da alegria, conhecido como Laetare, italiano, né, Laetare. E esse domingo, ele é alegre pelo tom jubilosos dos textos que ele apresenta. A palavra quaresma significa latim, né, do latim, 40, 40. Está ligado aos acontecimentos bíblicos da história da salvação. O jejum de Moisés no Monte Sinai, a caminhada de Elias para o Monte Herode, a caminhada do povo de Israel pelo deserto, o jejum de Cristo no deserto. Isso representou a Quaresma, que foi a preparação do ciclo da Páscoa. A celebração Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor, é o centro de toda a vida na igreja, é o cume da liturgia, todo acontecimento da redenção. O Tríduo Pascal, ele vai se iniciar na noite da Quinta-feira Santa, que é a missa chamada Missa Vespertina da Ceia do Senhor, a celebração da última ceia, e tem o seu centro na Vigília Pascal, do Sábado Santo, e encerra na missa vespertina do domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, o que a gente vê nesse tríduo? Uma única celebração em 3 momentos distintos. Por isso, Tríduo Pascal. A liturgia ela existe graças ao Tríduo Pascal.
a ressurreição de Cristo. Lembra o cume da liturgia? O domingo de Páscoa, ele é o fundamento do ano litúrgico. O domingo de Páscoa, ele tem que ser visto, celebrado, vivido como o domingo dos domingos, pois ele já é sagrado por excelência. Todos os domingos dos anos, a gente tem a primazia fundamental sobre todos os outros dias. Domingo de Páscoa, ele destaca-se ainda mais pela sua notoriedade cristã, dada pela sua relação teológica com Cristo. Crie-os, Senhor. O tempo pascal já vai referir-se aos 50 dias entre o domingo da ressurreição, que é o domingo de Páscoa, e o domingo de Pentecostes, inclusive, que é onde vai encerrar o ciclo pascal. Com a reforma do Concílio Vaticano II, somente 2 celebrações hoje na igreja têm a oitava. A gente viu a oitava do Natal e agora a oitava da Páscoa, que significa o quê? A liturgia, ela se volta para essa solenidade principal, fazendo um prolongamento festivo por 8 dias, por isso oitava. Então, a oitava da Páscoa, ela vai do domingo de Páscoa ao domingo seguinte. Os domingos do tempo pascal, eles são chamados domingo da Páscoa. Aí a gente tem primeiro domingo da Páscoa, segundo domingo da Páscoa, terceiro e assim sucessivamente. São 7 domingos. A 7ª a gente vai celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. Santo Atanásio já falava isso pra gente, ó. Tempo pascal deve ser celebrado como um grande domingo, ou seja, um domingo com duração de 50 dias. Olha que maravilha. Na solenidade do tempo pascal, 2 super importantes, a Ascensão do Senhor e Pentecostes. O que é a Ascensão do Senhor? É o domingo que celebra a subida do Senhor ao céu, 40 dias após a ressurreição, conforme Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. A data certa dessa solenidade deveria cair, geralmente na quinta-feira. Como não é feriado no Brasil, ela é passada para o domingo e geralmente ela entra no 7º domingo da Páscoa. Pentecostes, a gente já sabe, coroamento do ciclo da Páscoa, vai fechar solenemente esse momento. Marca também o início solene da vida nossa, na igreja. Conforme também a gente vê em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 41. E o que a gente vê em Pentecostes, A gente vê essa coroa da redenção. Nela, Cristo cumpre a promessa feita aos apóstolos, segundo o qual ele enviaria o Espírito Santo Consolador para nos confirmar e ao fortalecer a nossa missão apostólica. A vinda do Espírito Santo, no episódio bíblico, Atos 2, capítulo 1 ao 4, ela tem que ser entendida como uma dimensão dessa eclesiosidade da igreja, ou seja, é uma ação estendida a toda a igreja, do desejo do Pai e do Filho. Com Pentecoste, a gente encerra o ciclo da Páscoa. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, ele ficou algumas semanas com seus discípulos, então ele subiu ao céu. Agora, sozinho, os discípulos continuaram se reunindo para orar até o dia de Pentecostes. Neste dia, os discípulos estavam todos juntos orando quando o Espírito desceu sobre eles como uma língua de fogo. E todos começaram a falar em línguas que não conheciam, não aprenderam e não falavam. Muitos judeus de outros países tinham vindo a Jerusalém para celebrar Pentecostes e ficaram maravilhados ao ouvir o evangelho pregado em suas próprias línguas. Então, Pedro, ele se levantou e pregou a salvação de Jesus no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram. Essa foi a primeira vez que os discípulos pregaram sobre a morte e ressurreição de Jesus, ou seja, a primeira grande colheita do evangelho. Então, vamos finalizar com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo,
que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Gente, obrigada a todos por mais essa semana. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo módulo de liturgia. Abraços.